é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, a palavra do Senhor é muito clara a respeito disso, e é exatamente como nós lemos, né, até esse momento agora. E voltando aqui, olha só, o início do versículo 7. Lembrem-se dos seus líderes. Agora vamos para uma próxima parte do versículo que diz que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Vamos aqui voltar para João, capítulo de número 1, versículo 16 ao 18. Olha só. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio... Mas antes da gente dar sequência aqui, como eu tinha falado antes, né, que a palavra ali de João, no capítulo 1, né, do versículo 35 ao 39, eu falei que eu destaquei um ponto, né, de João, mas o ponto principal ali é Jesus, porque os dois discípulos ali que estavam com João, deixaram João e seguiram Jesus. E a partir desse momento, como eu tinha dito antes, que tinha sido o start de Deus na vida deles, eles não voltaram mais para João. Eles passaram agora a seguir a Jesus. Por quê? João era só a seta que apontava para Jesus. Que inclusive, como Isaías havia profetizado, ele vinha para preparar o caminho do Senhor, né? E o líder é Jesus. Então, a liderança exercida sobre a minha e a sua vida de Jesus é a única que é essencial, é a única que fundamenta, é a única que constrói, é a única que edifica, é a única que consolida, é a única que firma, é a única que guia a minha e a sua vida de maneira justa, santa, pura, sincera, honesta, leal, verdadeira, boa, reta. Jesus, ele é único. Ele não existem dois, não existem três, só existe um. E ele foi, é e será. Assim como ele liderou, assim Jesus continua liderando. Assim como ele sempre acompanhou, ele sempre esteve presente, ele também continua acompanhando, ele continua presente. Inclusive essa foi uma das suas promessas lá em Mateus 28, 19 e 20, mas especificamente no 20, no final ele diz: e lembrem-se disto, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estarei sempre com vocês até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos, até o último momento. E como diz a palavra do Senhor, naquele grande dia do Senhor, né? Que será o último dia, né? Que depois desse momento não haverá mais o tempo, porque realmente, literalmente, fim dos tempos quer dizer fim de tempo, fim de contagem, fim de período, né? Fim de momento, porque não vai haver mais o tempo e só será agora a eternidade. E Jesus, ele é o líder que nos leva pela sua liderança à eternidade. Ele já deixou isso muito claro lá em João, no capítulo de número 10, quando ele diz que abre a porta para as ovelhas passarem. E a palavra do Senhor diz que ele vai à frente das ovelhas, chama cada uma delas pelo nome, elas reconhecem a sua voz e então elas o seguem. E aqui em João, como diz, né? Que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Veja só. João capítulo 1, versículo 16 ao 18. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo.
Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Eu quero fazer uma ligação aqui desse versículo 18 com uma outra palavra que está aqui em Mateus, capítulo de número 11. Olha só, uma palavra bastante conhecida. João, capítulo de Mateus. A palavra é João 1,18, né? Do 16 ao 18, mas eu quero pegar só o versículo 18 para fazer essa ligação aqui com Mateus, capítulo 11, versículo 25, que diz aqui: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Olha só, aqui em João capítulo 1, versículo 18, está dizendo: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito. Quem é o Deus unigênito? Unigênito significa único. O Deus único que está junto do Pai o tornou conhecido, ou seja, Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus, o Deus unigênito que está junto do Pai, o tornou conhecido. Quando nós vamos lá para Colossenses, que inclusive foi uma das palavras até que eu já li aqui hoje, Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então olha só, em João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. E aí eu li aqui para vocês Mateus 11, do 25 ao 27, mas especificamente, na verdade todos são específicos, né? Mas eu estou destacando aqui só o versículo 27. Uma outra palavra também que se encaixa aqui, que nós podemos ligar ela, é uma palavra que está lá em 1 Coríntios. Olha só, 1 Coríntios, capítulo de número 1, está aqui, a partir do versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte.
Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, olha só. O versículo de número 22, ele diz: os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E a palavra também diz aqui, que no versículo 30, que Cristo Jesus se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, aqui em Mateus, capítulo de número 11, versículo 25, Jesus, ele louva a Deus e ele diz que ele louva a Deus e diz: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Quando nós vamos aqui para João, que é o capítulo que nós estamos meditando, João 1, do 16 ao 18, mas especificamente o 18, diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Aqui mesmo em João também, no capítulo 3, versículo 36, 35 e 36, diz assim: o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então olha só, foi do agrado de Deus em esconder essas coisas que Jesus aqui está dizendo, né? Toda a revelação de quem Deus ele é na pessoa de Jesus. A palavra do Senhor diz aqui: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então, que transmitiram o segundo ponto, né, da palavra de Hebreus aqui, capítulo de número 13, versículo 7, a segunda parte do versículo 7 é que transmitiram a palavra de Deus a vocês. E aí vamos aqui para João, capítulo de número 1, e o que nós lemos em João, no capítulo 1, versículo 16 e ao 18, é que nós temos recebido do Senhor graça sobre graça, recebido de sua plenitude, graça sobre graça. E aí o versículo 17 diz: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Jesus, como o próprio título já está aí, né? Jesus Cristo é e faz. Jesus, ele foi o líder enviado por Deus para transmitir as boas novas do reino de Deus a cada um de nós. E ele transmitiu. E aqui está escrito o que Jesus transmitiu. Aqui está escrito as palavras de Jesus e o que Jesus ele nos ensinou acerca do reino de Deus. Não existe nenhum outro livro, não existe nenhum outro contexto que nós possamos receber crendo nisto que tenha sido inspirado por Deus, que venha da parte de Deus. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é a única fonte que revela
Deus, que revela quem é Deus e que revela como Deus ele faz e como Deus ele quer que nós vivamos o que nós precisamos. Então, Jesus transmitiu a palavra de Deus para mim e para a sua vida. E assim como eu li cada uma dessas palavras aqui, de Colossenses 1, de 1 Coríntios capítulo 1, né? Aqui Mateus capítulo 11, especificamente aqui o versículo 25 ao 27, todas essas palavras apontam para Cristo, e como aqui em João 1, 16 ao 18 diz que temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, ou seja, favor sobre favor, amor sobre amor. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Aqui, só nesse versículo 17, eu poderia ler, destrinchar sobre o livro de Gálatas inteiro, Hebreus também, né? E muitas outras partes da palavra, mas eu tenho alguns vídeos no canal que falam sobre essas duas cartas, né? E especificamente dentro do contexto de João 1,17, né? Falando a respeito da lei e da graça. E que Jesus, né, como está lá em Hebreus, capítulo de número 3, é superior a Moisés, porque Moisés foi colocado como líder sobre a casa de Deus, mas Jesus, ele é em toda. Na verdade, deixa eu abrir aqui para eu não falar precipitadamente. Olha só. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. E qual é a esperança? A confiança e a esperança da qual nos gloriamos? A vida eterna pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Porque Jesus é o Salvador, Jesus é o libertador, Jesus ele é o autor e consumador de nossa fé, ele é o autor da vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Lá em em Atos 4:12 diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação fora de Jesus, não há libertação fora de Jesus, não há cura fora de Jesus, não há redenção, não há perdão, não há absolutamente nada que venha da parte de Deus para a humanidade fora de Jesus, porque tudo que Deus ele fez em Jesus e para Jesus. Então Jesus, ele é o centro. Jesus ele é quem nos leva ao Pai. Se você tirar Jesus e você pregar o evangelho, isso é anátema. Isso é heresia, isso é blasfêmia. Porque não existe evangelho, ou seja, boas novas, sem Jesus. E por que não existe? Porque Jesus é o evangelho. Jesus é as boas novas do reino de Deus. Quando você ouvir a expressão de que nós pregamos as boas novas, tome cuidado, porque boas novas significam boas notícias. Mas que boas notícias são essas? Que boas novas são essas? São as boas novas do reino de Deus? Ou elas são as boas novas
determinada denominação. Porque a palavra de Deus, ela nos prepara para o tempo da apostasia, que inclusive é o que nós já estamos vivendo, estamos dentro do princípio das dores, como Jesus fala em Mateus capítulo 24, e o que nós estamos vendo é exatamente aquilo que Jesus fala lá em Mateus 24, sobre o aparecimento de falsos profetas e que iriam desviar muitas pessoas da fé e que muitas pessoas iriam passar a segui-los, o aparecimento de falsos profetas e de falsos cristos que enganariam muita gente. E olha o que Jesus fala, que se os dias não tivessem sido abreviados, ninguém se salvaria, né? Até os próprios escolhidos correriam perigo, mas por causa dos escolhidos, esses dias foram abreviados. E dentre outras palavras, né, como está lá em 1 Timóteo, logo no início da carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele já começa a falar sobre falsas doutrinas, né? No capítulo 4, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor aqui já fala sobre o que o Espírito Santo ele diz claramente, ele expressa claramente que no fim dos tempos muitos iriam se apostatar da fé, dando ouvidos e seguindo, né, o caminho contrário ao Evangelho, pelas doutrinas e ensinamentos da mentira, do engano. Então, está lá em 2 Timóteo também, no capítulo de número 4. Então são muitas as palavras, né? Só nesse contexto aqui do versículo de número 17, quando a palavra do Senhor ela fala sobre a lei e sobre Cristo e a graça, né? E como eu só dei essa pincelada aqui por cima, mas tem outros vídeos aí que falam sobre essa mensagem, né? Jesus Cristo, foi Ele quem transmitiu a palavra de Deus para nós. E uma outra parte do versículo também